Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui reunidos para a continuidade do estudo aprofundado da doutrina espírita, do livro 1, módulo 1, roteiro 4, que trata do item 3, que trata os livros sagrados do judaísmo. Então, o estudo de hoje é baseado nesse roteiro, né? Então, vamos lá, pessoal, trabalhar sobre os livros sagrados do judaísmo. Os ensinamentos religiosos do judaísmo estão consolidados nas obras que se seguem, consideradas por eles, pelo judaísmo, como obras sagradas, né? Então, dentre essas obras sagradas, uma das mais importantes que eles consideram é o Torá. A palavra Torá significa correta direção, né? E, por extensão, ela quer dizer também ensinamento, entendimento como ensinamento, doutrina ou lei. É muito importante o Torá para o judaísmo, né? Os livros sagrados deles. A base do Torá é o Pentateuco mosaico, existente no Velho Testamento, e que representa a lei escrita de Deus, cujo núcleo central é o Decálogo, né? Os 10 Mandamentos. Então, eles têm nessa cultura judaica, eles têm como Torá uma base dos ensinamentos, né? Que tem como núcleo central os 10 Mandamentos. Bom, dentre isso, o primeiro livro, entre os livros sagrados do judaísmo, o primeiro livro é a Gênese, que trata da origem do mundo e do homem, né? Então, eles trabalham muito isso, a Gênese, a origem do mundo e do homem. O segundo é o Êxodo, o segundo livro. Ele narra a fuga dos judeus do cativeiro no Egito. E o terceiro é o Levítico, que trata das práticas sacerdotais. O quarto é o Números, que traz o recenseamento do povo judeu. E o quinto livro é o Deuteronômio, com discursos de Moisés e o Código de Leis Familiares, leis civis e militares. Existe também a Torá oral, considerado como lei oral, né? Ele explica o Pentateuco mosaico. O Torá é um rolo, ele é escrito, né, num rolo de pele de animais, Hosher, que chama, disse de animais ruminantes, que possuem pata fendida, uma fenda, né? Como é o boi, o cervo, a ovelha, o carneiro. Ele contendo os 5 primeiros livros bíblicos. Estão todos escritos nessa pele, né? Desses animais. As cópias do Torá existentes em todas as sinagogas do mundo têm exatamente o mesmo texto. Cópia fiel, né? Então, aqui mostra, né, o Torá, o segundo, tudo se refere do primeiro ao quinto livro. E também eles trabalham muito com os profetas Nevim, que chamam, né? O que quer dizer isso, né? Ele trata-se da mais antiga história escrita de que há registro no mundo. Vejo a importância disso para ele, né? Trata-se da mais antiga história escrita no mundo, de registro, né? Esses livros surgiram muito antes de haver algo como a história comparada ou a análise de fontes. No entanto, o objetivo dos livros históricos do Antigo Testamento não era propriamente registrar a história, e sim dar a ela uma interpretação religiosa. Então, eles potencializavam, né, valorizavam
não era só uma história contada, né, mas a interpretação a essa história. Então, há um foco um pouco diferente. Dos 2 livros históricos receberam nomes de mulher, o livro de Ruth e o livro de Esther. São histórias curtas e belas, com mulheres no papel principal. Então eles também valorizam isso, né. Os livros proféticos são Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, que eles chamam, assim chamados por causa da brevidade de suas obras. Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacu, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Segundo o seu próprio testemunho, os profetas foram chamados para proclamar a vontade de Deus. Muitas vezes eles usam a fórmula "diz o Senhor". Então, na concepção dos profetas judaicos, eles falam que eles foram chamados para proclamar a vontade de Deus. E realmente foi, né? Nós aqui do Ocidente, cristãos, a gente tem que encarar isso, do ponto de vista espiritual, e nada mais foram esses profetas do que missionários, né? Então vieram com essa missão de antes de Cristo e até depois de Cristo também, eles vieram para exatamente trabalhar com as palavras, com as escritas, a sensibilização do espírito aqui encarnado, a sua melhora, né. Então, eles acreditam muito nisso, né, que esses profetas foram chamados a proclamar a vontade de Deus. Os caminhos, né. Continuando aqui, os escritos poéticos que ocorreu entre que existem nesses escritos poéticos 150 salmos, que representam os escritos de maior significado da história religiosa do Velho Testamento. E eles surgiram, possivelmente, em 587 a.C., e também antes da destruição de Jerusalém. Jerusalém foi reconstruída várias vezes, né? Foram elaborados para os serviços do templo e para a comemoração das festas judaicas. Olha que interessante. Esses profetas, né? Cerca de metade dos salmos é de Davi, significando isto que muitos foram escritos por este ou para este rei Davi, né? Famoso rei Davi. Outro escrito poético, reconhecidamente de notável beleza, é o livro de Jó, que aborda o significado do sofrimento e a justiça de Deus. Até hoje a gente até brinca, né? Verdade de Jó. Então aqui nós temos o do Nevim, temos os profetas primeiros, né? Os profetas primeiros, que foi Josué, Juéces, Samuel e Reis. E o segundo, no caso, os profetas que chamam de profetas posterros, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e 12 profetas menores. Então, interessante também aqui, a gente vai trabalhar um pouco agora sobre os rabínicos, né? É a palavra Talmud, ou Tamute, que quer dizer ou estudo, né? Isso é muito importante quando a gente lê, se aprofunda mais na Cabala, que mais tarde a gente vai falar sobre a Cabala, né? Então, o que era? É a principal obra do judaísmo rabínico, o Talmud. Porque, segundo a tradição judaica, Moisés, olha que interessante, Moisés não recebeu apenas a lei escrita de Deus, o Torá, né? Mas também a lei falada,
que deveria ser transmitida oralmente para complementar o entendimento do que está escrito. Isso aqui é bem interessante, porque vocês observam que, como isso é de fundamental importância. O que é que ele quer dizer, né, quando nós sabemos que Moisés, ele foi buscar, né, no Monte Sinai, os 10 mandamentos, decálogo, que nós entendemos aquilo como foi uma mensagem do plano espiritual, do plano superior, Deus, mas que Moisés também, ele teve nós sabemos que Moisés trouxe o ensinamento de Deus, mas também ele criou seus próprios ensinamentos, né? As leis, melhor dizendo, que é a lei da justiça, a lei física, material. Então, quando eles falam aqui que também a lei falada é a de Moisés, né? Então, essa é a forma que os rabinos orientam os seus fiéis e estudam os ensinamentos do judaísmo. Até hoje, eles mantêm essa tradição. Então, olha só, do Talmud originam-se todas as normas aláquicas, que são fundamentos da lei judaicas, e as orientações não alaicas, são os ensinos éticos e interpretações de textos bíblicos. Eles estudam profundamente isso, os rabinos. Então, veja bem, o Talmud expressa a essência da cultura e da religião judaica. Ele expressa isso. Os livros, né? Assim como o caminho espiritual que o povo judeu deve seguir. Há 2 tipos de Talmud, o da Babilônia e o de Jerusalém. Então, o Talmud babilônico, ele consiste na compilação das leis. Na compilação das leis, inclusive a Torá, que é o decálogo, né? Tradições, preceitos morais, comentários, interpretações e debates registrados nas academias rabínicas da Babilônia. E o Talmud de Israel, por volta do século V, ele abrangendo um período de 1000 anos, quer dizer, do século V antes de Cristo ao século V depois de Cristo, aproximadamente. O Talmud de Jerusalém, ele foi publicado um século antes do babilônico. Então, ele passa a ser o de Jerusalém um século antes, quer dizer, um século mais antigo. E aqui, então, a gente vai trabalhar o lado da cabala judaica, que eles preservam até hoje com muita dedicação e dando muita ênfase a isso, que seria bom nós termos esse conhecimento da cabala. Uns chamam de cabala, outros chamam de cabalá, né? E depois, no final aqui, eu já passei, inclusive já passei para o nosso grupo uns 2 vídeos, se eu não me engano, sobre a cabala, né? Ela vai sustentar exatamente isso que nós estamos estudando agora. Então, o que é a cabala judaica, o calendário religioso? O que ela representa no calendário religioso, né? A cabala é uma das correntes místicas do judaísmo. Ela é uma corrente mística do judaísmo. O termo significa literalmente recepção e, por extensão, tradição. Então, também pode ser traduzido como recebimento e transmissão de ensinamentos, porque os judeus místicos afirmam que a lei escrita só poderia ser explicada pela lei oral, ensinada de acordo com as pessoas e circunstâncias secretamente, né? Então eles acham que isso tem que ser ensinado secretamente, né? De acordo com as pessoas e circunstâncias, quer dizer, conhecimentos, vai entender e tudo isso, né? Essa tradição oral, ela é transmitida de geração em geração durante milênios.
Eles preservam isso muito forte. Trata-se de um tema tão misterioso que durante séculos só homens casados e com mais de 40 anos eram autorizados a estudá-lo. Quer dizer, havia uma condição, né, nessa tradição. Primeiro que teria que ser casado, segundo um homem casado e com mais de 40 anos. Hoje essa regra já não é totalmente aceita, na verdade. E hoje homens e mulheres estudam os princípios básicos da Cabala, né? E eles exigem hoje um certo grau de sabedoria e de maturidade espiritual para um judeu aprender, né? Não sei dizer para vocês se isso é justo ou não, né? Porque o aprendizado deveria ser livre. O problema está na interpretação, né? Então eles exigem esse grau de sabedoria e maturidade. Interpretá-lo porque eles preservam a interpretação fiel, né? Nas épocas remotas, né? Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Como eu falei, eles preservam toda essa cultura, né? Diria assim, tem que ter maturidade para interpretar fielmente aquilo que está escrito, né? Então, e eles mantêm essa tradição até hoje. Poucos judeus conhecem ou conheceram profundamente a Cabala. Poucos. Moisés foi um deles que conheceu. Para os místicos judeus, somente através da Cabala conseguiremos eliminar definitivamente a guerra, as destruições e as maldades existentes no mundo. Se nós soubéssemos interpretar e exercitar exatamente o que está no Decálogo, já era o suficiente para que a gente eliminasse as guerras, destruições e maldades, né? Mas eles repetem isso na Cabala. Então, o primeiro cabalista teria sido o patriarca Abraão. Vejam bem, Abraão, né? Abraão que foi aquele judeu caminhando no deserto, onde ele morava lá só no deserto também, e ele ouviu palavra que seguisse em busca da terra prometida para ele, né? Onde então ele foi o único na época, o primeiro judeu hebreu, né, na época, e acreditava somente em um Deus. Monoteístas, foi o primeiro a desenvolver o monoteísmo naquela comunidade, né? Enquanto que a família, o povo como um todo, era tudo politeísta. Ele teria visto as maravilhas da existência humana e dos mundos mais elevados. Talvez em evidência, né, foi concebido a ele o desdobramento, mostrado a ele a importância disso, né? O conhecimento adquirido por Abraão teria sido transmitido oralmente aos seus descendentes. O Abraão falava, né? O primeiro trabalho sobre a Cabala, o Sefir Yesterá, ou o livro da criação, é atribuído a Abraão. Então, este texto básico da Cabala, ele ensina que existe 32 caminhos da sabedoria organizados. Por sua vez, em 10 itens denominados Sefirot, ou luzes divinas, essas luzes divinas representadas nas 22 letras do alfabeto hebraico são canais que o Criador utilizou na obra da criação. As letras são consideradas os alicerces dos vasos da criação e incluem as combinações e permutações através das quais Deus criou o mundo com palavras. Então a gente, na própria Bíblia, fala, né, que Deus, quando criou o mundo, ele diz, faz-se o mar, né, natureza, enfim, a gente conhece as palavras
a nossa concepção de como é que foi criado o mundo, né? Isso até para que a gente pudesse ter uma noção disso, do sentido de uma crença, de acreditar, né? E lá, Abraão, ele utilizou muito bem isso, né? E Deus, o plano superior, utilizou muito bem essa representatividade no alfabeto hebraico, né? Para que o povo despertasse, acordasse para a existência de um único Deus e a busca do aprimoramento moral da época. Então, a Cabala, ela procura essencialmente descobrir a origem de tudo que existe, de tudo, o universo e a Terra, o ser humano, sua vida e a morte, o mal, a senda do bem, o poder da prece e etc. Como eu repeti aqui, tá? Passei com esse vídeo para vocês sobre a origem da Cabala, é muito bacana, sabe? É um pouco confuso, um pouco místico, mas é interessante a gente conhecer. O Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos. O Antigo, né? Dos iniciados do povo judeu. E somente os grandes mestres da raça poderiam entender, diria assim. A grande contradição do judaísmo é, sem dúvida, a não aceitação do Cristo como seu Messias. Eles consideram Jesus um grande profeta, maior deles, mas eles não aceitam Jesus como um grande Messias, como Messias. Assim como eles também não aceitam que Jesus morreu crucificado numa cruz. Aí isso é questão até de dogma criado, né, etc. Mas veja bem, é interessante isso, né? A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, olha que legal, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Por que ele não foi entendido? Os sacerdotes da época não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre, para nascer. Segundo a sua concepção dos sacerdotes, o Senhor deveria chegar no carro magnificante de suas glórias divinas, trazidas do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o centro supremo da direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando as glórias dos Césares. Quer dizer o quê? Ele viria do céu, um poder, nas suas concepções, né? Com poder, com a legião de anjos e com tudo isso, e viria para mostrar ao mundo que Israel seria o centro supremo da direção de todos os povos. Todos nós deveríamos, na época, ir a Israel, que lá seria o centro supremo, o melhor lugar, né, da Terra, espiritualmente falando. Deveria também operar os prodígios ofuscando as glórias dos Césares. Por que as glórias dos Césares? Eles consideram César como os reis, né? Então ele deveria acabar com esse reinado todo, né? Quem ia reinar era ele. Então, vejam bem, totalmente oposto, a expectativa deles foi totalmente ofuscada, oposta pelo a vinda de Jesus, da forma que foi. Para os judeus, a vinda do Mestre da Terra, surgindo sobre nuvens com grande majestade, cercado de seus anjos e ao som de trombetas, tinha um significado muito maior do que uma simples vinda de uma entidade investida apenas do poder moral. Ela achava que ia ser mais que isso. Por isso mesmo, os judeus que esperavam no Messias um rei terreno mais poderoso do que todos os outros reis, destinado a colocar-lhe a nação à frente de todas as demais e reerguer o trono de Davi e de Salomão. Não quiseram reconhecê-lo no humilde filho
de um carpinteiro. Desculpe. O filho de um carpinteiro sem autoridade material. No entanto, estejamos certos. Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias regeneradoras. Novos conhecimentos diminam do céu para o coração dos seus patriarcas e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora em busca da edificação de um mundo melhor. O judaísmo possui um calendário litúrgico ou religioso conhecido como o círculo sagrado. Ele é muito importante isso. Cujas festas principais são. Vejam vocês a diferença que existe nesse círculo sagrado, diferença de comemoração, de datas, com relação ao cristianismo, ao Ocidente. Então, veja bem, eles têm o Ano Novo para eles, que o nosso foi recente, né? O Réveillon, para eles é o Rosh Hashanah. É o Ano Novo para eles. É mais ou menos em setembro que acontece isso. É o dia, eles consideram isso, é o dia do aniversário da criação do mundo. Nós festejamos o dia da mudança do ano, do novo ciclo. Eles consideram isso em setembro, o dia da comemoração do mundo, da criação, né? E o dia em que o Eterno, quer dizer, abre o livro da vida e da morte. Neles os atos que todos os viventes realizaram durante o ano. Quer dizer, passa um ano, completa um ano da data da criação do mundo, eles festejam isso, né? Como mais um ano que nós estamos viventes, a gente realiza essa comemoração da criação. Depois vem o Yom Kippur, que é o dia da expiação. Esse dia da expiação é muito interessante, sob o ponto de vista da interpretação da expiação, né, do entendimento da expiação. Então, vejam bem, também ocorre em setembro essa data. Esse é o dia mais sagrado do ano para eles, o dia da expiação. Os judeus adultos passam na sinagoga, passam lá em oração e súplicas, e eles observam um rigoroso jejum de 25 horas, buscando o perdão divino para os seus pecados. Reza a tradição que neste dia Deus fecha o livro da vida e da morte, selando o destino de cada indivíduo para o ano seguinte. É como se Deus apagasse todos os pecados nas suas concepções, acabasse os pecados, começar tudo de novo. É uma nova oportunidade. Então, o Peshach, que eles chamam, que para nós é a Páscoa, ela é celebrada aproximadamente em 14 de abril, no início da primavera. Comemorando-se a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. São 8 dias de comemoração. Olha como eles guardam isso, essa libertação da escravatura, como eles guardam isso para comemorar essa libertação. Olha o quanto eles cultivam aquele sofrimento e aquela libertação. Então, e tem o Shavuot, que é uma festa das semanas. E essa festa, ela dura mais ou menos, ela acontece em maio, tá? Mas é a festa máxima do judaísmo, pois comemora a entrega de Torá, quer dizer, a entrega dos 10 mandamentos, né? Do Decálogo, feita por Deus a Moisés, quer dizer, eles comemoram isso lá no Monte Sinai. Ela também é conhecida como Hag Bikurim, festa das primícias. Então veja que interessante, né? Como eles cultivam isso, né? A importância que é o Decálogo, os 10 mandamentos, como é importante isso para eles, que eles festejam em maio
esse momento em que foi entregue a Moisés por Deus, né? E muitas vezes, nós aqui do Ocidente, muitas vezes nós cristãos, a gente sequer lembra dos 10 mandamentos. Nós passamos um ano inteiro, a gente nem sabe que existe, mas não para meditar em cima dos 10 mandamentos. Então, pessoal, esse foi o estudo que nós completamos, né? E ele é muito superficial, a gente sabe disso. Esse estudo ele é mais para nos despertar o conhecimento, entender que isso existe, respeitar tudo isso, essas tradições, né? Ver o quanto isso foi importante e ainda é, no contexto geral da humanidade. E daí para frente a gente começa a buscar, por exemplo, assim como eu mandei para vocês a Cabala, em interpretação da Cabala, no YouTube, né? Vídeos, a gente começa a abrir mais. Poxa vida, agora eu já sei o que é Cabala, a importância que tem a Cabala, ou Cabalá, né? No judaísmo, né? Então a gente começa a pensar mais nisso também, e ver o quanto isso é importante e o quanto nós deveríamos dar a importância devida aos 10 mandamentos, assim como eles fazem uma festa para esse dia, que é em maio, né? Então, tem alguns exemplos interessantes. Eu deixo aqui esse estudo aí do livro 1, do módulo 1 do roteiro 4, né? Sobre, agora no final encerrando com a Cabala judaica, o calendário religioso deles, né? Então, espero ter alcançado os objetivos que o estudo propõe e desejando a todos vocês uma boa semana. E até a próxima. Na próxima segunda-feira nós vamos estudar exatamente Moisés, né, que é uma continuidade desse estudo do judaísmo, né? Entra Moisés, para depois então nós entrarmos na vinda de Jesus. Tá ok? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.